Boa noite, pessoal. O meu nome é Silvana, sou tutora do quarto período da turma B de Muzambinho. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou branca, da pele clara, cabelo claro, liso, na altura do pescoço, estou com o cabelo solto e usando um fone de ouvido preto. Estou usando uma camiseta preta com umas flores brancas. Hoje é dia 27 de outubro, né? Daremos início à webconferência de metodologia do ensino da língua portuguesa com a professora Raíssa. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem escrever no chat, ou no final também ela vai abrir um espaço para vocês levantar a mão e fazer as perguntas. Peço que vocês desliguem as câmeras e os áudios, né, para evitar interferências no som. Desejo a todos uma ótima web, que vocês possam aproveitar bastante, tirar as dúvidas para a avaliação, né, que já está próxima, que será no próximo sábado. E eu passo a palavra agora à professora Raíssa. Tá joia, muito obrigada, Silvana. Meu nome é Raíssa, eu sou uma pessoa branca, de pele clara, tenho os cabelos e os olhos pretos, meu cabelo é liso, longo. Eu estou usando óculos de grau, os meus óculos têm uma armação grande, grossa, preta, e eu estou vestindo uma regata verde. Eu sou professora de língua portuguesa, atuo no IF Sul de Minas, campus Muzambinho, desde novembro do ano passado, então já tem quase um ano que eu estou aqui no campus Muzambinho. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, né, como professora regente da disciplina de metodologia do ensino da língua portuguesa. Como eu fiz no vídeo, como eu falei no vídeo de apresentação da disciplina, todo o material da disciplina, as videoaulas foram preparadas pelo professor Daniel, né? Acho que vocês puderam perceber e acompanharam ali a presença do professor Daniel na plataforma. Porém, como o professor Daniel ele se afastou para realizar o doutorado, eu assumi a disciplina, então, desde que eu cheguei no campus, tá? Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu vou conduzir essa web de uma maneira bem leve, bem tranquila. Eu selecionei os principais tópicos que foram trabalhados ao longo da disciplina, né? Foram muitos, mas aqui a proposta é selecionar os principais tópicos, aqueles que realmente vão impactar na atividade docente de vocês e aqueles que também refletem o que vai ser avaliado no próximo sábado, né? Na nossa avaliação. Que será feita, né, tanto na avaliação individual quanto na coletiva. A Silvana já me apresentou, né, já explicou sobre a questão das dúvidas, mas caso vocês tenham alguma dúvida que seja mais importante, né, ou alguma questão relacionada aos slides, que vocês tenham que fazer intervenção, vocês podem me interromper, tá? Vocês podem colocar aqui no chat, ou podem abrir o microfone e me interromper sem nenhum problema, tá, gente? Eu não me importo realmente. Mas as dúvidas principais a gente abre um espaçozinho no final para a gente poder discutir, tá bom? Vamos lá, então, vou seguir com o material. Quando eu abro os meus slides, quando eu abro a minha tela, eu já não vejo vocês, tá bom, gente? Então, caso vocês tenham alguma questão, por favor, abram o microfone e falem, por favor, tá bom? Bom, começando aqui com a nossa disciplina de metodologia do ensino da língua portuguesa, vocês viram que o material ele foi dividido em unidades. Então, aqui nesse primeiro slide, eu coloquei o título da unidade 1, que foi Linguagem, Língua e Ensino. E coloquei duas citações de linguistas muito importantes na nossa área. A primeira citação é do Benveniste, e a segunda citação do Banho, do Marcos Banho. Talvez vocês tenham se familiarizado um pouquinho mais com o Marcos Banho, né? O Benveniste é um dos fundadores da linguística, né? Essa ciência da linguagem. E ele diz que é na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito.
O Marcos Banho, atualizando um pouco, né, essa fala do Benveniste, ele diz que ser humano é ser na linguagem. Então, aqui eu trouxe essas duas citações para a gente já refletir de início sobre a importância da linguagem para a constituição do ser humano, né? Nós somos seres humanos na medida em que nós somos dotados dessa capacidade de produzir e de construir significado por meio da linguagem, né? O que nós abordamos, então, na unidade 1? Eu listei nesse slide para vocês todos os principais tópicos que foram abordados. Foram 4 tópicos principais: língua e linguagem, funções da linguagem, formação da língua portuguesa e ensino da língua portuguesa no Brasil. Desses 4 tópicos, eu selecionei apenas um: língua e linguagem, para que a gente tenha aqui uma compreensão mais completa, né, do que são língua e linguagem. Língua e linguagem são a mesma coisa? São termos sinônimos? Eu posso utilizá-los de maneira intercambiável? Então, é essa reflexão que a gente começa a fazer aqui no segundo slide. O segundo slide tem por título linguagem. E o que eu coloquei aqui para vocês? Uma definição de linguagem, né? Então, a linguagem nada mais é do que um conjunto de signos, um conjunto de elementos que se relacionam entre si de maneira organizada, formando um sistema. Então, a linguagem, ela é um sistema, tá? E aí eu coloquei para vocês aquilo que aparece em todos os livros didáticos, né, de língua portuguesa, desde ali já no iniciozinho do processo de alfabetização, a gente trabalha com isso, né? A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem sincrética. O que é a linguagem verbal? É aquela que tem por unidade a palavra. Então, na base da linguagem verbal, a gente tem a palavra. E eu coloquei uma imagem aqui na frente, que é uma placa, né, uma placa na cor cinza, e nós temos escrito nessa placa a seguinte informação: silêncio, por favor. Nós temos basicamente linguagem verbal aqui. Linguagem não verbal. Qual que é a definição de linguagem não verbal? A linguagem não verbal é aquela que tem outros tipos de unidade, que não seja a palavra, né? Então, pode ser o gesto, o movimento, a imagem, etc. E aí, eu coloquei aqui para vocês uma imagem, né? Que tem um personagem com o dedo indicador à frente da boca, né? Num gesto de pedido de silêncio. Então, a gente tem a mesma mensagem lá da imagem anterior, da placa anterior, porém aqui nós não temos palavras, nós temos apenas gestos, né? Apenas uma imagem com o mesmo sentido. Já na linguagem sincrética, nós temos a combinação, né, de imagens e palavras, por exemplo, né, poderíamos ter outras combinações, por exemplo, do movimento, poderíamos ter a combinação da palavra falada, da palavra cantada, mas enfim. Aqui, no exemplo que eu trouxe, nós temos novamente uma placa, que geralmente ela é fixada em locais como hospitais, né, ou postos de saúde. Nós temos a imagem, um desenho, né, de uma pessoa com um dedo indicador também solicitando silêncio, mas abaixo dessa imagem nós temos a frase: mantenha o silêncio. Então, nesse caso, a gente tem a linguagem sincrética, né, a combinação de 2 ou mais unidades diferentes. Então, basicamente, a gente tem que entender, né, que nós temos esses 3 tipos de linguagem. Nós temos a linguagem verbal, a linguagem não verbal e essa linguagem sincrética, que é uma linguagem mista, né? E onde é que entra a língua nessa história? Então, aqui nesse terceiro slide, que eu intitulei como língua, eu trouxe para vocês a definição de língua, tá? Então, a língua é a única modalidade de linguagem formada por palavras e as suas regras, as suas leis combinatórias, tá? Então, nós temos diversos tipos de linguagem, né? Nós temos, por exemplo, a linguagem cinematográfica, nós temos a linguagem matemática, a linguagem computacional, mas a língua, ela é a única modalidade de linguagem formada por palavras, tá? E aí eu coloquei um desenho aqui, que é uma esfera,
preenchida na cor verde, e eu identifiquei com uma seta, né, definindo essa esfera como sendo a linguagem. Então, pensem, né, nessa esfera, na verde, como sendo a linguagem, uma esfera grande. Dentro dessa esfera grande, eu coloquei uma esfera menor, né, como se fosse o centro, o núcleo daquela primeira esfera, e eu coloquei essa esfera na cor azul. Então, é como se a linguagem fosse um amplo conjunto, e dentro desse conjunto maior, nós tivéssemos um conjunto menor, que é essa esfera azul menor, que caracteriza, então, a língua, ou as línguas, né? Porque nós temos várias línguas. Então, as línguas, elas são constitutivas da linguagem, desse amplo conjunto, né? Que é o conjunto da linguagem. A língua é a parte social da linguagem. Por quê? Porque ela é exterior ao indivíduo, né? Então, essa língua, ela se define na comunidade. Existe um contrato social que é estabelecido entre os membros dessa comunidade, né? E a partir daí, eles passam a utilizar esse sistema, né? Essa língua. E a língua, como vocês sabem, ela tem duas modalidades. Ela tem uma modalidade oral e uma modalidade escrita. E cada uma dessas modalidades tem as suas próprias regras, né? Nós temos textos que são pautados na linguagem oral, nós temos textos que são pautados na linguagem escrita, né? Só que isso não impede que nós tenhamos, por exemplo, textos escritos, né, que têm traços da oralidade, ou textos orais que têm traços da escrita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente em sala de aula, porque às vezes a gente tem a tendência de dicotomizar as coisas. Então, a gente fala assim, a fala, ela é sempre informal, ela não obedece às regras da gramática normativa. A escrita, não. A escrita, ela é formal, ela é construída com base na gramática normativa. Nem sempre, né? Porque nós temos textos orais, que são ultraformais, né? E temos textos escritos que se pautam, então, na oralidade, tá? Então, a gente vai ver aqui, ao longo da aula, alguns exemplos que vão deixar tudo isso mais claro para vocês, certo? Bom, seguindo aqui no slide seguinte, eu trouxe alguns trechos que eu retirei de uma obra do Luiz Antônio Marcuschi, né, que é um importante linguista, né, contemporâneo, agora da nossa era, e esses trechos foram retirados dessa obra intitulada Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. São 4 trechos, né, 4 citações, que eu coloquei dentro de balões de fala, justamente para ilustrar o que esses autores entendem por língua, né? E qual que é o papel da língua dentro de uma sociedade. Na primeira citação, Marcuschi diz o seguinte: a língua é um conjunto de práticas sociais e cognitivas historicamente situadas. Na citação ao lado, a gente tem a seguinte fala: a função mais importante da língua não é a informacional, e sim a de inserir os indivíduos em contextos históricos e permitir que se entendam. Terceiro balão: a língua é uma forma de ação, ou seja, um trabalho que se desenvolve colaborativamente entre os indivíduos na sociedade. Quarto e último balão: a língua é um fenômeno cultural, histórico, social e cognitivo, que varia ao longo do tempo e de acordo com os falantes. Não pode ser vista e tratada simplesmente como um código. Assim, a produção textual não é uma simples atividade de codificação e a leitura não é um processo de mera decodificação. O que a gente tem aqui? Algumas reflexões sobre a língua que colocam para a gente, né, a língua como um conjunto de práticas sociais. E o termo história apareceu muito, não sei se vocês perceberam,
Por quê? Porque nós temos a língua historicamente situada, né? Então, a língua, ela não existe simplesmente para que eu possa transmitir uma mensagem ao outro, para que eu possa estabelecer um diálogo com o meu interlocutor, né? Não existe simplesmente nessa função informacional, né? A língua existe para que esses indivíduos possam interagir uns com os outros, né? Para que eles possam pertencer a um grupo e para que eles possam construir sentidos coletivamente, né? Então, é muito importante a gente ter essa compreensão, justamente para poder trabalhar leitura e escrita em sala de aula, né? Porque nós temos que propor aos nossos alunos atividades que tenham sentido, que façam sentido na vida que eles têm fora da sala de aula, né? A gente costuma falar que a leitura tem que ser vista como uma prática social e a escrita como uma prática social também, né? Porque eu leio não só para decodificar ou decodificar, né? Eu escrevo não somente para codificar e permitir que o outro decodifique, não. Eu produzo sentido ao escrever e aquele que lê o que eu escrevo também produz sentido durante a leitura, né? Então é isso que nós vamos ver aqui ao longo dessa web, certo? Bom, passando para o próximo slide, eu entro então na unidade 2. Na unidade 1, recordando então, eu fiz um apanhado sobre língua e linguagem, né? Eu vi com vocês quais são as diferenças entre língua e linguagem, como que a língua se constitui dentro de um tempo, dentro de um espaço, qual que é o papel da língua na sociedade, né? E agora a gente, na unidade 2, vai tratar da ciência linguística e do ensino. Eu acho que essa unidade 2 foi a que mais repercutiu, a que mais teve assim um impacto, né, dentro da disciplina, porque a partir dessa unidade 2 a gente compreende que existe uma ciência que estuda a língua, né? A linguística é essa ciência que estuda a língua e as linguagens em geral, tá? E aí a gente começa a entender como que isso se aplica ao ensino, principalmente ao ensino de língua portuguesa, né? Então, um dos temas abordados aqui foi o tema do preconceito linguístico. E vocês tiveram a oportunidade de ler, discutir, né, e trabalhar com aquela obra do Marcos Banho, chamada A Língua de Eulália, que é muito interessante, né? Espero que todos realmente tenham lido, tenham tido a oportunidade de conhecer, né, essa obra e refletir um pouco sobre a língua que nós utilizamos, sobre a língua que faz parte de nós como sujeitos, né? E uma das falas do Marcos Banho diz respeito ao preconceito linguístico, né? E eu trouxe aqui, nesse slide, uma citação do Marcos Banho. Ele diz o seguinte: o preconceito linguístico está ligado, em boa medida, à confusão que foi criada no curso da história entre língua e gramática normativa. Prestem atenção aqui no que vem na sequência. Nossa tarefa mais urgente é desfazer essa confusão. Uma receita de bolo não é um bolo. O molde de um vestido não é um vestido. Um mapa mundi não é o mundo. Também a gramática não é a língua. Então, eu acho essa citação do Marcos Banho muito emblemática, né? Porque a gente entende que gramática não é língua, né? E nós não devemos conduzir as nossas aulas simplesmente baseadas na gramática, né? Isso não quer dizer que a gente não vai ensinar gramática, a gente vai trabalhar a gramática, ela é essencial, né, para o nosso trabalho, principalmente de escrita, né? Mas isso quer dizer que gramática não é língua, tem muito mais a se explorar na língua do que simplesmente a gramática pura e simples, né? Então, aqui eu trouxe para vocês uma lista com os tópicos que foram abordados nessa unidade 2. Foram abordados, né? Foram abordados a linguística, a sociolinguística, a variação linguística e a norma padrão e o preconceito linguístico, né?
Então, eu sigo aqui para o próximo slide, que vai tratar justamente da linguística e da sociolinguística, né? Inicialmente, o que a gente tem que entender? Que a linguística ela é uma ciência, né? E ao contrário da gramática, porque existem aqueles estudiosos que têm uma tradição gramatical, né? Mas ao contrário da linguística, a gramática, ela não é normativa. Por quê? Porque ela não estabelece normas. Ela não vai prescrever como é que se deve dizer, como é que se deve fazer, né? Ela tem um caráter descritivo e explicativo. O que é isso? O objetivo da linguística é dizer o que é a língua e por que é assim. Por que acontece assim? Por que as pessoas falam assim e não falam assado? Né? Por que as pessoas cometem, entre aspas, desvios linguísticos, infrações, né? Por que elas não falam ali daquele jeito certinho, como a gente aprende na escola? Então, a linguística tem por função estudar esse fenômeno, né? Entender esse fenômeno, o que acontece com a língua, por que a língua ela é tão dinâmica, né? Por que ela se transforma o tempo todo, por que ela é diversa? Então, é esse o objetivo da linguística, né? E aí, nessa citação do Fiorin, que é um grande linguista, muito importante também, ele é professor já aposentado da USP, né, Universidade do Estado de São Paulo, nessa citação, no finalzinho da citação, ele diz: assim como um químico não diz que uma reação é certa ou errada, um biólogo não declara que determinada espécie não deveria existir ou que ela é feia, né? Um biólogo nunca diz isso. Um químico nunca diz isso. Um linguista também, ele não condena certas maneiras de falar, mas procura descrever e explicar as construções, as formas, né? Então, é essa a tarefa do linguista, né? É descobrir, explicar aquilo que cada falante já sabe, os usos que ele faz da língua e aquilo que às vezes é intuitivo, né? Que esse falante nem percebe, mas que ele já tem internalizado, né? E a sociolinguística? A sociolinguística ela é uma ramificação dentro da linguística, tá? Existem várias ramificações, a gente tem a linguística histórica, por exemplo. A sociolinguística é uma ramificação, né? E ela vai estudar o quê? Ela vai estudar a língua em uso, né? A língua que se produz nessas comunidades de fala, certo? Então, ela vai relacionar a língua aos fatos sociais. Então, língua e sociedade, sociolinguística, o próprio nome diz, né? Sócio, social. Então, a língua e a sociedade entrelaçados, certo? Tudo bem até aí, gente? Vocês estão me escutando bem? Tem alguma questão por enquanto? Não, tranquilo? Então vou seguindo. Dentro dessa parte da sociolinguística, né, o mais interessante aqui é a gente trabalhar com as variações linguísticas, né? O que são essas variações linguísticas, também chamadas de variedades? São todas essas alternativas que uma língua apresenta, né, de acordo com as suas condições sociais, culturais, regionais, históricas. Então, a língua ela é diversa, né? E como que essas variedades, essas variações linguísticas, elas se constituem? Elas se constituem em oposição à norma padrão. O que é a norma padrão? A norma padrão é sempre o padrão, ou seja, ela é uma referência, é aquele modelo a ser seguido, né? É a lei que regulamenta o uso da língua, seja a língua falada, seja a língua escrita, né? Mas nós sempre temos essas variedades, essas variações que surgem em oposição à norma padrão. Então, a gente tem o que a gente chama, né, de PP, que é o português padrão, né, e o PNP, que é o português não padrão, né. Dentro desse português não padrão estão todas as variedades que nós conhecemos, tá?
Alguns autores consideram ainda que nós temos as chamadas variedades urbanas de prestígio, e elas são chamadas também de norma culta, né? A norma culta, ela é o mais próximo do padrão, porque nós nunca estamos ali no padrãozinho, no modelo exato, nós nunca conseguimos reproduzir o modelo exatamente como ele é. Então, nós utilizamos a norma culta, que é o mais próximo possível do padrão, né? Claro que essa norma culta ela é utilizada por aqueles falantes mais escolarizados, né? Aqueles que tiveram uma educação formal, né? Que frequentaram os bancos escolares e realmente aprenderam a utilizar, né, essa norma padrão, com algumas adaptações, claro, né? E eu coloquei aqui um quadrinho do lado que ilustra para a gente um pouquinho, né, uma brincadeira com essa questão da variação linguística. Nós temos um cenário aqui de entrevista de emprego, então nós temos de um lado 2 personagens sentados, um de frente ao outro, né, e um aqui representa o empregador, né, ele está fazendo uma entrevista. Temos a candidata do outro lado, e ela diz o seguinte: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o entrevistador, então, faz a seguinte pergunta: e o português? E ela responde: aí vareia. Aí vareia, né, gente? Porque realmente o nosso português é muito diverso. E nós sabemos que, principalmente no interior, nas regiões interioranas, né, é muito comum nós termos essas variações. Bom, rapidamente eu trouxe aqui para vocês, né, a título de curiosidade, vocês viram isso no material, e é uma parte muito gostosa que a gente trabalha em sala de aula também com os estudantes, né? Tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, né? No ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, a gente retoma essa questão das variações linguísticas. E aí eu trouxe para vocês um panorama, né, de algumas das variações. Nós temos as variantes geográficas, que também são chamadas de diatópicas, né? Topos significa lugar. Então, essas variantes geográficas, elas se dão de acordo com o espaço, né? Então, em regiões, dentro de regiões, de grandes regiões, ou até mesmo dentro de um grande país como o nosso, né? Nós temos essas variantes geográficas que se dão de um estado para o outro, e até mesmo dentro de um mesmo estado, né? Então, nós temos essas diferentes formas, essas diferentes manifestações que se dão, por exemplo, no vocabulário, mas não só no vocabulário, pode se dar também na sintaxe, na estrutura da língua, né? Mas no vocabulário, eu coloquei uma tirinha aqui do Chico Bento, né, que é um grande representante desse dialeto caipira, né, que nós temos, que é uma variante, né, do nosso português. E ao lado eu coloquei um cartaz bem colorido, né, e ele traz para a gente as comidas com nomes diferentes pelo Brasil. Então, só para a gente ter aqui, né, um exemplo bem típico, a mandioca. Não sei como que vocês vêm de diferentes regiões, né, gente? Eu não sei como que é na região de vocês, de onde vocês são. Depois vocês podem comentar no chat ou depois no final. A mandioca, para mim é mandioca, porque eu sou mineira mesmo, do interior, e eu sempre chamei de mandioca, né? Mas para algumas pessoas que vêm de diferentes regiões do país, a mandioca é macaxeira, ou a mandioca é aipim, né? A mexerica, para alguns é tangerina, para outros é bergamota, para outros é poncã. Então, nós temos diferentes palavras para designar o mesmo elemento, né? E isso faz com que a nossa língua portuguesa seja tão rica, né? E tão diversa. Não só a língua portuguesa, todas as línguas, elas sofrem essas variações, tá? Esse fenômeno não acontece somente com o português, tá? E não acontece somente com o português brasileiro, porque nós temos
o português de Portugal, o português falado em países da África, Angola, Moçambique, né? Então, nós temos essa variação que acontece no espaço, nesse grande espaço físico, né? Por onde a língua portuguesa se espalha. Bom, além dessas variantes geográficas, nós temos as variantes sociais. Passando aqui para o próximo slide, então, essas variantes sociais, elas estão relacionadas a fatores, né, que têm a ver com a identidade dos falantes, né, e também com o grupo ao qual eles pertencem. Então, nós temos fatores, por exemplo, relacionados à classe social, à idade, ao sexo, à profissão, né? Então, alguns grupos, por exemplo, eles têm ali um dialeto próprio, né? Eles fazem uso de gírias. No meio profissional, alguns grupos profissionais, eles têm um jargão específico, né? Por exemplo, os advogados. Então, tudo isso entra aqui no aspecto da variante social, tá? Seguindo, no próximo slide, nós temos as variantes situacionais. Então, além das geográficas, além das sociais, a gente tem as situacionais. O que são as situacionais? O próprio nome diz. São aquelas variantes que surgem de acordo com a situação. Né? Que situação? A situação comunicativa. Então, dependendo da situação, eu vou modificar a minha linguagem. Né? Se eu estou numa sala de aula, se eu estou numa palestra, se eu estou num curso, eu utilizo uma determinada linguagem, uma determinada modalidade, né? Eu vou fazer uso de uma linguagem mais formal, por exemplo. Se eu estou entre amigos, numa situação descontraída, numa festa, por exemplo, eu não vou me preocupar tanto, né, com a conjugação dos verbos, com a concordância verbal, né? Eu vou falar de uma maneira mais descontraída, vou fazer uso de uma linguagem mais informal. Então, essa variante, ela se dá de acordo com a situação comunicativa, né? Bom, seguindo aqui no próximo slide, eu trago a variante histórica, também chamada de diacrônica, né? O que são essas variantes? São aquelas que ocorrem de uma época para outra. Então, a língua, ela se transforma no espaço, mas ela também se transforma no tempo. E aí nós temos, por exemplo, os arcaísmos, que são aquelas palavras, aquelas expressões que já estão em desuso, né? E os neologismos, que são aquelas palavras criadas, aquelas palavras que surgem com o tempo. Né? Eu coloquei essa tirinha aqui para ilustrar, ela é muito interessante, né? Uma tirinha com 3 quadros. Nós temos 2 personagens sentados num sofá, eles estão conversando. A gente percebe que um tem uma idade mais avançada, é um senhor, né? E tem um jovem sentado ao lado dele. O senhor se dirige ao jovem dizendo: a minha filha só tem 18 aninhos. Segundo quadro, você deve ser muito mais velho que a minha filha. Terceiro quadro, né? Esse rapaz responde para o senhor: vosmecê está emitindo uma parvoíce. Então, a gente percebe aqui, né, pelas palavras que ele utiliza, que realmente ele não é tão jovem assim, né? Ele está interessado ali na filha do senhor, mas ele não é tão jovem como a filha dele, né? A gente percebe pelo vocabulário utilizado que ele é de uma outra época, né? Ele faz usos ali de vários arcaísmos, né? Expressões que não são mais utilizadas na língua portuguesa, por exemplo, vós-me-cê, que foi evoluindo até chegar ao nosso pronome você, né? Bom, o que é importante que a gente saiba, seguindo aqui no próximo slide? É importante que a gente saiba que essas variações linguísticas, elas são típicas da fala, tá, gente? Mas elas também podem aparecer no código escrito. E aí elas vão aparecer em situações como aquelas da tirinha do Chico Bento, das histórias em quadrinho do Chico Bento, né? Elas aparecem para representar um personagem, para
dar identidade para um personagem, né? Ou para um narrador, ou para um eu lírico, quando se trata de um poema ou de uma letra de música, né? Então, nesses casos, a gente tem a variação, a variante que se dá no texto escrito, tá, gente? E aí eu não vou falar assim, mas isso é uma infração à língua portuguesa, nós estamos desrespeitando a norma padrão, não, porque nesse caso o objetivo é outro, né? Então, o aluno produziu um texto, é uma redação escolar, é um texto dissertativo argumentativo, ele produziu uma notícia, ele produziu uma reportagem, e tem vários desvios linguísticos ali. É claro que eu vou corrigir, né? Eu vou apontar os problemas, o aluno vai reescrever o texto, para que o texto dele esteja de acordo com a norma padrão da língua, né? Mas nesses casos aqui que eu trouxe, nós temos o uso intencional dessas variantes, tá? Então, na literatura, na música, na publicidade, muitas vezes a gente tem o uso intencional das variantes, e isso não é nenhum crime, tá, gente? Tem que ter isso em mente, porque senão a gente sai corrigindo tudo e às vezes o texto perde o sentido a partir daquele momento que a gente faz uma correção, né? E eu trouxe um exemplo clássico aqui nesse slide, que é um texto do Patativa do Assaré. Então, a gente vê que ele tem aqui por objetivo representar o falar, né, a linguagem desse habitante lá do interior do Nordeste. Então, isso aqui é um texto com muita riqueza, com muita cultura, né? A gente não pode desprezar a língua enquanto elemento constitutivo da cultura e da identidade de cada indivíduo, certo? Bom, alguns apontamentos para fechar então essa parte, né, gente? Eu fiz uma lista aqui com tópicos importantes para a gente concluir aqui esse ponto. Primeiro tópico, né? Primeiro ponto. Nenhuma língua é uniforme, tá? Nenhuma língua aqui ela é padrão. Todas as línguas elas se transformam, elas são múltiplas, elas são plurais, né? As variações ocorrem em todas as línguas e em todos os níveis: fonético, morfológico, sintático e lexical. O uso de uma determinada variedade linguística serve muitas vezes para marcar a inclusão do indivíduo em um determinado grupo, ou seja, é um processo identitário. Existe, porém, um julgamento social sobre as variedades linguísticas, que é o chamado preconceito linguístico, que nós tanto discutimos na disciplina, né? O conceito de erro linguístico deve ser, então, substituído pelo de adequação e inadequação. Isso eu acho importantíssimo para a gente, né? Enquanto docente de língua portuguesa, não dizer ali para o aluno, olha, você escreveu errado, o seu texto está errado, né? A sua frase está errada. Não está errado, está inadequado, né? Existe uma inadequação. Ele poderia talvez escrever daquela forma, num outro contexto, dentro de um outro gênero textual, mas naquele ali que você solicitou, aquela linguagem, né, não está adequada. Então, é isso que tem que ficar claro. Seguindo, todas as variantes linguísticas são corretas desde que consigam cumprir o papel fundamental de uma língua, que é a interação verbal entre as pessoas. Esse é o principal objetivo da língua, né? Estabelecer a interação entre as pessoas. O bom usuário da língua é aquele que domina as diferentes variantes do seu idioma e sabe usá-las apropriadamente. Então, eu domino todas as variantes e eu sei utilizá-las, né? Eu consigo me comunicar com alguém que mora no norte, com alguém que mora no sul, com alguém que mora no centro-oeste. Eu consigo estabelecer uma comunicação com qualquer indivíduo falante da língua portuguesa, né? Justamente por quê? Porque eu domino a língua portuguesa, eu domino as regras, né? Esse sistema, e eu aceito o fato de que
esse idioma é um idioma diverso, né? Com vocabulário diverso e com estruturas diversas também, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Tem alguma questão assim específica, alguma coisa que tenha chamado mais a atenção de vocês sobre a questão dos usos da língua? Eu sei que essa questão da norma padrão, da gramática normativa, né? Ela vem muito forte para a gente, ela ficou arraigada, principalmente quem tem assim hoje, na atualidade, quem está estudando, quem concluiu o ensino médio há pouco tempo, já tem uma visão um pouco diversificada, mas o pessoal mais antigo, assim, quem vem, né, de uma outra formação, eu imagino que tem essa questão da gramática muito forte, né, arraigada mesmo, aquela questão da correção, de dizer que, bom, isso é certo, isso é errado, não se escreve assim, não se fala assim, né? E eu tenho uma formação mais. Eu sou linguista, né? Eu sou de base linguista. Então, eu tenho um cuidado maior para corrigir os meus alunos na fala, né? Porque quando a gente faz uma correção, assim, muito direta, às vezes a gente constrange o aluno, né? Então, a gente tem que saber como corrigir, saber quando corrigir, né? Na escrita, não, a gente tem que realmente corrigir, mas na fala, principalmente se é uma fala em público, né, diante dos colegas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não constranger e não discriminar, né, o nosso aluno ou o nosso colega, né? Bom, gente, seguindo então, eu faço um apanhado aqui nesse próximo slide das unidades 3 e 4. E aí eu trouxe essas duas unidades juntas. Por quê? Porque nós vamos falar de leitura e de produção escrita, né? Ambas relacionadas ao ensino. Então, não tem como a gente dissociar leitura e escrita, né? Elas caminham juntas ali no nosso trabalho de sala de aula. O que eu trouxe aqui como citação para esse slide? Eu trouxe uma fala adaptada do Paulo Freire, que para mim é fantástica, né? Ele relaciona a atividade de leitura e escrita à atividade física, ao esporte, né? À natação e ao trabalho, enfim, a outras atividades que não são intelectuais, né? E ele diz o seguinte: se é praticando que se aprende a nadar, se é praticando que se aprende a trabalhar, é praticando também que se aprende a ler e a escrever, né? Então, a leitura e a escrita, como todo mundo sabe, né, a gente desenvolve por meio da prática. Então, não tem como ser um bom leitor sem introduzir esse hábito da leitura na nossa vida. Não tem como ser um bom escritor se a gente não introduzir o hábito da escrita, né, no nosso dia a dia. Então, tudo é prática, certo? Os principais tópicos que foram abordados, então, nessas duas unidades, unidades 3 e 4. Considerações sobre a leitura e a interpretação de textos, trabalho com gêneros textuais, leitura e escrita como prática social e ensino de gramática, que passa a ser considerado, então, análise linguística. Nós vamos tratar disso logo mais, tá? Trouxe aqui algumas considerações sobre a leitura, tá? Primeiro, ler e compreender são equivalentes. Tem até aquela brincadeira assim, você leu e não entendeu, é porque você não leu direito, então leia de novo. Porque quem leu, compreendeu, né? Quem leu realmente, porque ler e compreender são ações conjuntas, né? Eu leio para compreender algo, eu leio para extrair algum sentido, algum significado daquilo que eu li, né? Então, esse processo de compreensão do texto é um processo cognitivo, né? É claro que algumas crianças, algumas pessoas têm algumas questões específicas relacionadas ao processamento cognitivo, né? Precisam, às vezes, de um acompanhamento, mas basicamente é um processo que a gente desenvolve ao longo do tempo, né? Nesse processo de compreensão que nós
fazemos ali durante a leitura, nós desenvolvemos algumas atitudes, algumas atividades inferenciais. Então, nem tudo está dito ali no texto de forma explícita. Muitas vezes nós temos que inferir, né? Muitas vezes nós temos que encontrar o que está nas entrelinhas do texto, né? Então, essa é uma habilidade que a gente desenvolve com o tempo, por meio de muita leitura. Tá? O que mais é que interfere nesse processamento? Os conhecimentos prévios, né? É aquela bagagem que eu acumulei ao longo da minha vida. Então, às vezes, alguns alunos, algumas pessoas têm uma dificuldade maior para compreender determinados textos, porque tem uma bagagem mais limitada. E aquele que tem uma bagagem mais ampla, ele consegue compreender mais rapidamente. Então, muitas vezes, depende desse conhecimento acumulado. Né? Outro ponto importante: compreender um texto é produzir sentidos e não extrair conteúdos prontos. Eu não vou ali no texto e extraio, né, conteúdos prontos. Eu dialogo com aquele texto para produzir os sentidos, certo? Bom, o que mais que eu coloquei aqui de importante sobre leitura e interpretação de textos? Algumas falas, né, que alguns alunos, às vezes alguns professores têm em sala de aula. Eles dizem às vezes o seguinte: mas cada um tem a sua própria interpretação, né? Quando a gente coloca às vezes uma questão ali aberta, de interpretação de texto, o aluno às vezes fala: mas cada um tem a sua própria interpretação, por que eu errei? Por que eu ganhei meio certo, né? E na verdade não é assim, né? Existe a interpretação válida, né? Que é aquela que o leitor ele consegue justificar com elementos do texto. Se você consegue justificar aquela interpretação com elementos do texto, ela é válida. Né? Agora, se ela extrapola o texto, se ela vai para outros universos que não são aqueles universos do texto, ela não é uma interpretação válida. Né? Então, isso é muito importante. Seguindo aqui no próximo, coloquei 2 pontos. Só o leitor é responsável pela compreensão do texto, ou só o autor é responsável por determinar aquilo que o leitor vai compreender. Também são afirmações equivocadas, né? Por quê? Porque existe uma responsabilidade compartilhada, e eu coloquei aqui, né, 2 pessoas se dando aqui, dando as mãos, né, para representar essa responsabilidade compartilhada. Porque o autor e o leitor estão envolvidos nesse mesmo processo de interação, né? O autor, ele deixa algumas pistas ao longo do texto, e o leitor ele vai e recupera essas pistas para poder construir o seu sentido, né? Por isso que toda a interpretação ela já está prevista no texto, né? Bom, seguindo aqui para o próximo, que é um dos pontos mais importantes aqui dessa parte, é a questão dos gêneros discursivos, também chamados de gêneros textuais, né? Toda a língua, toda a comunicação, ela se realiza por meio dos gêneros, né? Toda a comunicação, sejam aqui os gêneros orais ou sejam os gêneros escritos. Aqui, por exemplo, nós estamos em uma aula, né? Uma chamada webconferência. A webconferência é um gênero textual, né? Ela é um gênero. Então, é um gênero oral, porque nós estamos nos comunicando aqui, estabelecendo esse contato por meio da oralidade, né? É um gênero. Quando a gente tem, por exemplo, a notícia, a reportagem, a história em quadrinhos, a receita culinária, nós temos o conto, a crônica, o poema, o romance, nós temos gêneros textuais, né? Então, o que a gente tem que entender? Que toda a comunicação se dá por meio de algum gênero. Nós estamos sempre utilizando gêneros textuais para nos comunicarmos uns com os outros, tá? E aí, quando a gente pensa no gênero textual ou gênero discursivo, alguns fatores precisam ser levados em conta, né? Como quem está falando, para quem está falando, qual é a finalidade dessa comunicação, qual é o assunto a ser tratado. Então, quando a gente
propõe para o nosso aluno, né, o trabalho com determinado gênero, tem que ficar muito claro, né, para o nosso aluno. Quem é que fala, para quem é que ele fala, qual que é a finalidade, por que eu vou produzir esse texto aqui, né? Que assunto que eu vou abordar nesse texto? Então, isso tem que ficar muito claro, né? Seguindo aqui, todos esses gêneros, gente, eles acontecem dentro de esferas ou campos da atividade humana, né? Então, por exemplo, dentro da esfera jornalística, nós temos determinados gêneros, dentro da esfera publicitária, temos outros. Dentro da esfera literária, temos outros. Dentro da esfera científica, temos outros. Então, esses gêneros, eles se organizam dentro dessas esferas ou desses campos da atividade humana, né? Então, é por isso que quando nós estudamos um gênero textual, nós pensamos na função social. Todo gênero tem uma função social, né? Todo gênero tem uma estrutura e uma organização própria que atende aquela função, que atende aquele contexto de uso, né? Então, existem inúmeros gêneros conforme as inúmeras situações de interação social, né? E novos gêneros vão surgindo a cada momento, né? Então, a gente precisa se atualizar. Seguindo aqui. Uma dúvida que surge sempre é a diferença entre tipo textual e gênero textual, tá, pessoal? Tipo textual e gênero não é a mesma coisa. E aí eu usei aquela mesma representação lá do comecinho das esferas. Eu coloquei uma esfera grande na cor verde e dentro dessa grande esfera eu coloquei uma esfera menor na cor azul. A esfera grande é a esfera dos gêneros, né? E a esfera menor, que está ali dentro da esfera grande, é a esfera dos tipos. O que isso quer dizer? Que os tipos textuais, eles são em número reduzido. Nós temos, basicamente, os tipos textuais narrativos, os textos narrativos, os descritivos, os expositivos, também chamados de dissertativos, os argumentativos e os injuntivos. Então, basicamente, nós temos 5 tipos textuais, tá? E esses tipos textuais, eles estão ali no centro. Por quê? Porque a partir deles, nós construímos todos os outros gêneros do discurso, tá? Então, quando eu pego, por exemplo, a tipologia narrativa, eu posso ter um conto, uma crônica, um romance, uma novela, uma notícia. Todos eles são de base narrativa, mas são gêneros diferentes, são gêneros distintos, né? Quando eu pego, por exemplo, a base descritiva, eu posso ter, por exemplo, um relatório, um guia, né, um itinerário, são textos descritivos. Enfim, temos essa base, né, que são os tipos textuais, e todos os gêneros do discurso que se constituem a partir dessa base. Tudo bem? Bom, e aí a gente chega na leitura como prática social. E aí tem uma historinha muito interessante de um livro, de uma autora muito importante, chamada Angela Kleiman, né? E ela traz alguns relatos de sala de aula. Eu li essa obra quando eu estava estudando para alguns concursos, e eu achei muito interessante porque ela dá o exemplo do que ela vivenciou numa sala de aula, né, de um curso supletivo para adultos. E nessa aula, né, essa professora, ela decidiu trabalhar com o gênero textual bula, né? Então, o que ela fez? Ela levou um texto informativo que falava sobre a bula, o que é uma bula, qual que é a função de uma bula, como se lê uma bula, enfim, ela levou um texto informativo, tá? E levou também uma bula, que a gente chama de texto autêntico, né? O texto real, a bula real, levou uma bula de remédio ali para que os alunos lessem, interpretassem, discutissem. Só que essa atividade ali naquela turma causou um mal-estar entre os alunos, né? E gerou uma resistência à realização das atividades, ou seja, eles não quiseram realizar as atividades, né? Por quê? Porque aquele grupo
era um grupo de uma comunidade muito específica, né, que acreditava na ação dos benzedeiros, dos remédios naturais, e eles tinham uma descrença absoluta na medicina, na farmacêutica, né? Então, para eles, aquilo não fazia sentido. Não fazia sentido estudar uma bula de remédio, né? Então, a Angela Clayman traz esse relato para a gente entender que a leitura ela é uma atividade situada. Por quê? Porque ela vai acionar todo um sistema de valores, de crenças, de atitudes que refletem aquele grupo social, né? Então, a atividade de leitura, ela precisa fazer sentido para aquele grupo, né? Eles precisam encontrar sentido naquela atividade que está sendo proposta. Porque senão ela não tem resultado, não tem um resultado significativo, não tem um resultado positivo, né? Então a gente tem que pensar na leitura como prática social, não como mero exercício de decodificação, né? Não como mero exercício para avaliação. A gente tem que pensar na prática social que está por trás da leitura daquele texto, né? A mesma coisa com a escrita. Então, eu sigo aqui com a escrita, né? Por quê? Porque antigamente, lá nos anos 1970, né? O que se fornecia? Pode ser que alguns tenham aqui essa vivência também para relatar, né, gente? Depois eu quero, assim, saber de vocês. Os professores, eles ofereciam os modelos de bons textos e os alunos imitavam, reproduziam aqueles modelos, né? Aqueles bons textos. Por quê? Porque o objetivo era produzir um texto que seguisse o modelo, né? E aquele texto ia ser entregue ao professor simplesmente para atribuição de uma nota. A partir lá dos anos 1980, né, as coisas começam a mudar um pouquinho, porque a gente passa a entender que o ensino de língua portuguesa, ele tem que ser fundamentado em práticas de leitura, de produção, de análise linguística que sejam significativas, né? Então, os textos, eles não são produzidos simplesmente para a escola. Eles são produzidos na escola, mas eles podem ter uma circulação pública, né? Eu posso pegar os textos que os meus alunos fizeram e posso exposição, aberta à comunidade, aberta à visitação das famílias. Eu posso divulgar os textos numa rede social, num site, né? Então, a finalidade passa a ser outra, não somente a atribuição de nota, né? E essa mudança começa, né, desde lá dos PCNs de 1998, e ela vai seguindo agora com a BNCC também, mais recentemente, né, essa proposta de se trabalhar leitura e escrita como práticas sociais, certo? Bom, resumindo então a ideia da leitura e da escrita como prática social, a gente tem que pensar que algo vai ser dito, né? Mas a gente tem que ter algo a dizer a alguém. E sempre tem que ter um propósito. Nós temos que ter um propósito, né? O que o Geraldo, desde lá de 97, ele lista para a gente aqui como condições de produção? Ter o que dizer, ter uma razão para dizer, ter para quem dizer e fazer uso de estratégias textuais e discursivas, né? Que são os gêneros, e ali dentro de cada gênero, o conteúdo, o assunto, né? Que vai ser abordado, certo? Bom, seguindo aqui para a gente caminhar para o fim, né? Porque nós temos leitura e escrita como práticas sociais, então o texto tem que ser o centro da nossa aula, né? O centro da nossa aula é o texto, é o trabalho com os gêneros textuais, mas e a gramática, né? Eu vou ensinar ou não a gramática na escola, né? Segundo alguns especialistas, essa pergunta nem deveria ser feita, né? Por quê? Porque nós não podemos falar nem escrever sem gramática. Então, a gramática, ela está inserida nas práticas de leitura e nas práticas de escrita. A gramática, ela está inserida ali, né? Claro que nós temos vários tipos de gramática, né? Não vai dar para abordar isso com vocês.
Mas a escola sempre focou o ensino de gramática na gramática normativa, né? Que são nas normas de uso, nas regras, né? De uso da língua. Então, sempre pensando na questão da regularidade. Mas nós temos que considerar que o aluno, ele tem uma gramática internalizada, que ele já domina uma certa estrutura da língua antes mesmo de ser alfabetizado. E a gente não pode desconsiderar isso, né? Às vezes o aluno ele faz uma pergunta que coloca o professor para pensar. A gente fala assim: "Nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Por que que é assim que a língua funciona? Por que que é desse jeito e não é daquele outro?", né? Então, ele tem uma gramática internalizada que não pode ser desprezada, né? Tem algumas regras que ele domina. Na concordância verbal, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes as pessoas eliminam a marca de plural, né? Então, as garotas bonitas. E aí, às vezes a pessoa fala as garota bonita, né? Então faz a marcação de plural só no artigo e elimina o plural do substantivo, do adjetivo, das outras palavras, né? Mas apesar de fazer dessa forma, a gente sabe que é essa estrutura e não outra. O aluno nunca vai falar assim, bonita as garotas, ou garotas as bonitas, né? Ele sabe que existe uma ordem de colocação das palavras na língua, ele sabe que primeiro vem o artigo, depois o substantivo, depois o adjetivo. Ele sabe que existe essa ordem na língua, né? E isso ele aprende de uma maneira fora do ambiente escolar, né? Durante o desenvolvimento da fala, durante o processo de aquisição da linguagem, ele internaliza essas regras antes mesmo de frequentar, né, os bancos escolares. Então, a gente não pode desprezar isso, né? Bom, e aí, o que nós vamos trabalhar, então, nas aulas de língua portuguesa? Práticas de leitura, de produção textual e de análise linguística, né? Sempre partindo dos textos. O que eu vejo nos textos, né? Como que eu vou pensar a conjugação verbal dentro de uma notícia, né? Os verbos que nós utilizamos dentro de uma notícia, os verbos conjugados no passado, porque a notícia se refere a algo que aconteceu. Então, tudo sempre contextualizado, né? Eu vou analisar a língua que está sendo utilizada dentro dos textos, né? Isso que é o mais importante. No finalzinho, eu coloquei uma referência ao Pocente, o Ciro Pocente, né? E ele fala que língua não se ensina, aprende-se. Aprende-se não por meio de exercícios, mas por meio de práticas significativas, que consideram a língua como algo feito e, ao mesmo tempo, como algo fazendo-se. Então, é colocar o nosso aluno como cientista, né? Para que ele analise a língua e entenda quais são as regras de funcionamento dessa língua, né? Para fechar aqui, gente, a última unidade, a unidade 5, trazia para a gente os documentos oficiais, mas eu não vou abordar os documentos oficiais aqui, tá? Só vou destacar para vocês a lista dos principais tópicos que foram abordados. Então, nós falamos da BNCC, né? O diálogo que a BNCC estabelece com os PCNs e as DCNs. Falamos um pouquinho sobre as escolas públicas e privadas, sobre o desenvolvimento de competências e habilidades, e sobre o trabalho com a língua portuguesa a partir de 4 eixos, né? Que é isso que a BNCC traz para a gente: leitura, produção escrita, oralidade, porque é importante trabalhar a oralidade também, e análise linguística / semiótica. Entra essa palavrinha nova aí para gente, que é a semiótica. E aí, como último tópico, o trabalho com os gêneros textuais, textos multimodais / multissemióticos. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, para fechar aqui, agora realmente finalizando, tá? Sobre esses textos multissemióticos, porque é uma palavrinha que surgiu, né, bem recentemente, e alguns professores não estão tão familiarizados com ela assim, né? O que seria, então, esses textos multissemióticos? A BNCC traz para a gente, então,
tanto no trabalho com a língua portuguesa quanto no trabalho com a língua inglesa, essa questão dos textos multissemióticos, né? E eu separei 2 trechinhos aqui da BNCC, né? O primeiro diz o seguinte: ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos, que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade. Então, esse é o objetivo que a gente quer alcançar, né, ali no trabalho na sala de aula. Segundo trecho, para além da cultura do impresso ou da palavra escrita, que deve continuar tendo centralidade na educação escolar, é preciso considerar a cultura digital, os multiletramentos e os novos letramentos, né? Então, o que seria esse trabalho com os textos multissemióticos? Seria o trabalho com práticas de leitura, né, e de produção de textos, que se dão a partir das diferentes linguagens, que são chamadas também de semioses, né? O que é isso? É considerar a linguagem visual, que nós já considerávamos, né? Nós sempre trabalhamos com tirinhas, com histórias em quadrinhos, né? Mas é considerar ainda mais essa linguagem visual como uma atividade, uma linguagem que produz sentido por si só, né? Independentemente da linguagem verbal, a linguagem visual produz sentido, a linguagem sonora, a linguagem verbal, claro que continua tendo peso, mas também a linguagem corporal. E aí entra, né, a questão do teatro, a questão do cinema. Então, todas essas linguagens que também precisam ser trabalhadas na sala de aula, né? Não só aquele tradicional texto, aquela tradicional redação escolar, né? Aquele texto em prosa, organizado em parágrafos, etc. Né? Trabalhar também essas múltiplas expressões, né? Que tornam o trabalho com a língua portuguesa muito mais rico e muito mais atual, né? De acordo com o que as nossas crianças e os nossos adolescentes vivenciam no mundo de hoje. Muito bem, pessoal, aqui estão todas as referências, tá? Depois eu vou disponibilizar os slides para vocês, caso vocês queiram procurar alguns desses livros, tá? Eu coloquei várias referências aqui do Marcos Banho, do Bakhtin, do Benveniste, do Fiorin, né? Paulo Freire, essa obra dele é muito bacana, né? A importância do ato de ler em 3 artigos que se completam. Ele fala de um trabalho que ele desenvolveu de leitura muito interessante. O Geraldi, a Angela Kleiman, que eu citei para vocês, né? Koch, Marcuschi, Pocente e Val. Então, ficam todas as referências aí para vocês. Tudo bem, pessoal? Encerro aqui, então, né, a minha parte de explanação. Não sei se nós já temos questões aqui no chat, né? Mas aí eu abro aqui para vocês, então, para vocês colocarem, né? Dúvidas, impressões, o que vocês quiserem colocar neste momento. No chat não tem nenhuma pergunta ainda. Não tem? Não. Caso vocês tenham alguma questão, pessoal, alguma dúvida ou até algum comentário, né? Algum ponto específico, porque eu tentei fazer um apanhado, assim, bem geral de tudo que foi trabalhado, né? Focando mais no que vocês precisam para avaliação, né? No sábado, e também pensando na prática de vocês como futuros professores, né? Porque é muito importante a gente mudar um pouco daquela tradição, né? Que é o que a BNCC e outros documentos oficiais já propõem para a gente, né? As dúvidas, sempre as dúvidas as são dúvidas. as provas e os trabalhos, né? Bom, a prova, pessoal, vocês sabem que tem as questões fechadas, né? E tem também questão discursiva, né? Então, eu coloquei para vocês uma reflexão para vocês discorrerem, mas pensem assim nesses tópicos que eu abordei agora, a questão dos gêneros
gêneros textuais, tá? Então, o trabalho com os gêneros textuais em sala de aula, o trabalho com a leitura e a escrita, enquanto prática social, né? A importância de se trabalhar a leitura e a escrita com essas crianças e esses adolescentes, tá? Então, pensem nesses temas, porque são temas que a gente pode cobrar na questão discursiva, na parte discursiva da prova, tá? Na parte da avaliação coletiva, eu até conversei com a Sofia, ela perguntou se poderia disponibilizar para vocês um link, né, de acesso a um vídeo. Então, eu não sei se todos já tiveram acesso a esse link, mas é um vídeo que vai ajudar vocês a refletirem sobre a proposta que vocês terão que desenvolver de forma coletiva, tá, gente? Então, acho que o vídeo apresenta um projeto que foi desenvolvido numa escola e que vai ajudar vocês a pensar um pouquinho no projeto de vocês. Esse link não foi compartilhado com todas as turmas? Ana Ainda Paula não. colocou. Não. Ah, então tá. Então eu vou falar com a Sofia novamente, porque ela me perguntou recentemente se podia compartilhar com vocês esse link. Eu falo novamente com ela, então, para compartilhar nos grupos, tá? Tá bom. Acho que tem uma pergunta, Sheila. A Sheila que levantou a mão. Oi, professora Raíssa, boa Olá, noite. boa Eu sou noite. tutora da turma de Machado B. Você falou a Sim. respeito do link. Nós Isso. vamos disponibilizar, as provas foram passadas para nós hoje, então vai ser disponibilizado para os alunos amanhã ainda. Perfeito. Vai ser enviado a eles o link para eles terem o acesso antes do encontro. Perfeito, perfeito. Eu acho que com o link vocês vão assistir ao vídeo, já vão ter uma noção do que vai ser proposto para vocês, né, como avaliação coletiva, tá? E nas questões fechadas, basicamente o que vocês já tiveram ao longo da disciplina, né, aqueles modelos de questões. Para o trabalho, na verdade, assim, não precisa ter equipamento eletrônico, tá? Basicamente, material impresso, tá? Papel, caneta, tudo que vocês puderem utilizar ali no momento. Tem uma orientação também que os tutores vão passar para vocês, tá? Então, junto com o link, eles já passam para vocês o que vocês poderão utilizar. Tinha mais alguma pergunta? Marcela perguntou sobre material. Eu vou compartilhar com vocês, né? Os tutores vão compartilhar esse material, esses slides que eu utilizei na apresentação hoje. Eu acho que já ajuda bastante também a fazer essa revisão para as avaliações, tá? Mais alguma questão? Acho que não tem mais nenhuma, não. Tá joia. Espero que tenha ficado claro, né? Assim que eu tenha conseguido pegar os pontos principais aqui para compartilhar com vocês, né? São muitos tópicos e a vontade é grande de compartilhar o máximo que a gente pode nesse curto espaço de tempo que a gente tem, né? Mas eu espero que nós tenhamos outras oportunidades de dividir também, compartilhar conhecimentos. Obrigada, pessoal. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Boa noite, então, pessoal, nós podemos encerrar, né? Bons estudos para vocês e até a próxima. Boa noite, bons estudos e boa prova para vocês. Abraço. Boa noite, até mais. Boa noite, até.